Seja bem-vindo a mais um 30 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Carlos, sou professor aqui no Seminário Batista Logos e hoje eu vou falar sobre por que aconselhar. Então, nesses 30 minutos de teologia, nós vamos abordar qual a importância de aconselharmos, né? Por que temos que aconselhar. E aí a gente pode pensar em várias razões, né? Obviamente que nesses 30 minutos não pretendemos falar de tantas coisas assim, vamos pegar apenas um ponto, mais a questão antropológica, né? Ou seja, que a palavra de Deus fala sobre o que ela fala sobre o homem, ou a doutrina do homem, por que o homem precisa desse aconselhamento. E espero que com isso a gente atenda, né? A gente aprenda um pouco sobre essa faceta do aconselhamento, sobre por que aconselhar, tá? Então, para a pergunta, por que aconselhar? A resposta seria porque seres humanos sempre tiveram a necessidade de cumprir seu propósito. Então, aqui veja que realmente é uma razão antropológica, né? Quando nós abrimos a palavra e olhamos o homem, nós percebemos que ele necessita de orientação para cumprir a sua função. Ele foi criado, você tem um Deus criador, você tem o homem, então a criatura, ele foi criado para adorar o Senhor e ele necessita de instrumentos de orientação, ou seja, ele precisa de um norte para saber como fazer isso. Então, a gente vai olhar como que é essa formação do homem. E se você olhar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha só que interessante. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, você já olha lá no começo, lá na origem do homem, que o homem foi criado à imagem de Deus. E aqui, esse texto, ele apresenta para nós o propósito do homem estar sobre a terra, né? Qual é a função dele, para que ele serve? E a função, então, essa imagem, né? essa imagem do Senhor, é de representar o Senhor, de tornar Deus visível, de fazer com que Deus seja visto através do viver do homem, através da sua existência, a sua imagem e semelhança, representa esse Deus ou mostra esse Deus. E a gente percebe isso principalmente na hora que está escrito assim, ó, tenha ele sobre domínio. Então, como um gestor, como um administrador, ele está administrando, porque o Senhor o colocou, né? Porque o Senhor deu essa função para ele. E aí, outra coisa que a gente pode pensar, que o homem, ele foi criado também para ser dependente de Deus e sua palavra. Além, Deus criou o homem para representá-lo, mas ao mesmo tempo percebemos que através dessa criação, o homem ele é dependente de Deus e da sua orientação, da sua palavra. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então nós temos aqui Deus criando o homem, em sua imagem e semelhança, na qual agora ele pode representar o Senhor, e ao mesmo tempo nós temos a ordem do Senhor, de toda árvore comerá. Você vê, Deus está direcionando, Deus está falando como o homem deve seguir, o que ele deve fazer. Porém, algo que todos nós sabemos, nós cristãos, né, vem a queda, né, a queda do homem. O conselho de Satanás aqui, ele vai distorcer a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tinha falado para Adão, para Eva, o que ele tinha mencionado, como eles deveriam fazer, Satanás vem e distorce isso. Ele gera dúvidas sobre os conselhos de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, está assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse?
não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que você tem aqui? O homem, né, ele vai rejeitar, como a gente vai ver, ele vai rejeitar o conselho de Deus, mas ele segue um conselho, ele segue uma orientação, a orientação vinda aqui do inimigo, de Satanás, tá? Então, o que a gente percebe? A rejeição do conselho de Deus. Por quê? No versículo 6, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, o homem, ele não seguiu o conselho, ele rejeitou o conselho de Deus e seguiu a orientação, conselho da serpente. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, nós percebemos que o homem, ele seguiu o conselho, né, que não era de Deus, ele rejeitou o conselho de Deus, e até hoje ele se mantém dessa forma, contrário ao conselho, à orientação de Deus. Então, o resultado disso, o resultado do pecado, foi o quê? A necessidade, intensifica ainda mais a necessidade do homem de ouvir a palavra de Deus. O homem, antes da queda, ele já era necessitado dos conselhos de Deus. Agora, mais ainda. Agora se faz ainda mais necessário. Entra aqui a hostilidade, a vergonha, né, a culpa, o se esconder. Se a gente olha lá Gênesis 3, 18, de 8 a 19, você vê como que a reação do homem, como que ele vai fugindo do Senhor, como que ele vai contra o Senhor, como que ele não quer estar perto do Senhor, ele se esconde, ele sente vergonha, ele tem culpa. E isso faz com que ele necessite ainda mais de conselhos, de orientação do Senhor. Então, hoje em dia, o desafio é o mesmo. Como assim? A situação de cada ser humano, a situação da nossa sociedade, ela não é tão boa. Pelo contrário, ela é muito egoísta, são amantes de si mesmo. Eu vou ler o texto de 2 Timóteo 3, que vai mostrar a nossa situação, o desafio que nós temos hoje. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste também desses. Então, olha só qual é a situação hoje do homem, a situação da humanidade. Primeiro, ele está dizendo que eles seguirão falsos mestres, né? E
esses falsos mestres ou esses conselhos equivocados vai trazer o quê? Total iniquidade. Como assim? É um sistema de valores distorcido, um problema aí com afeições, né? No lidar, no se relacionar, as pessoas voltadas para si e se relacionando, pensando no que ganham, no que vai ter, como que ela obtém lucro com isso. E eu não estou falando lucro financeiro, mas estou falando que eu ganho, né? Ele diz que tempos difíceis, são tempos difíceis hoje, em 2 Timóteo, e aí você poderia pensar tempos selvagens, né? Pessoas movidas pelos seus, quase que seus instintos, vamos colocar assim, algo bem parecido com aqueles que são possuídos, né? Se você olhar para quando Jesus fala aquele homem que estava possuído, ele diz que a palavra ali é a mesma palavra, ou a raiz da palavra é a mesma, que mostra que era algo satânico, então selvagem, né? Então pessoas bem difíceis. Por quê essa iniquidade toda que é mostrada? Primeiro, são amantes de si mesmos. Você pode até chamar de egoístas, né? São amantes de si mesmos. Avarentos, o texto diz. Então, amantes do dinheiro. Arrogantes, e aqui olha só que interessante. Pessoas que se acham independentes, que não precisam de ninguém, que elas podem seguir o caminho delas sem prestar conta para nada, não precisam de ninguém e assim vai, né? Ímpios, o texto está dizendo ímpios, profanos, sem afeição natural, implacáveis. A ideia aqui é de que é como se o ódio estivesse regendo, o ódio se impera aqui, sabe? A ideia de luta, disputa, né? Descontrolados, né? Elas não têm aqui um fator que dá limites para elas, né? Então, descontroladas, que passam, que vivem dominadas pelos seus próprios desejos, né? Inimigos do bem. Então, inimigos de bem é uma disposição inata contra o que é bem, né? Não é só assim, eu não faço bem, mas eu sou contra quem faz o bem, eu reprovo quem faz o bem, né? Total hipocrisia, se você olhar lá nos versículos 5 e 7. Então, são cegos, né, mortos, e aí não enxergam a verdade, porém vivem fingindo, como se fossem conhecedores, como se tivesse todas as respostas, como se soubessem o que estão fazendo, mas são pobres, cegos, mortos. Lembre-se que nós estamos falando sobre tempos terríveis, e o contexto estava falando de homens que vão ensinar, os falsos profetas ali, né? Então, hipocrisia e também a apostasia, né? Você pode pensar lá que eles vão distorcer ao ponto de ensinar aquilo que é errado e contra o que o Senhor mesmo diz. Então, e lá, se você continuar o texto, lá nos versículos 12 e 13, Timóteo, você vai ver uma total perseguição. Tá, o que a gente quer dizer com isso? Que nos dias atuais, os homens, eles vão rejeitar a verdade. Então, eles necessitam ainda mais de aconselhamento, porque, lembre-se da nossa pergunta, por que aconselhar? Porque olha a situação do homem, olha a situação em que ele está. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, você percebe o quê? Que o homem necessita, e somente ela é capaz de levar o homem a um caminho que chegue ao Senhor, né? Ela aponta para isso, é lógico que a gente está falando aqui do Senhor Jesus, e o homem então necessita da verdade da palavra do Senhor.
2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, os homens estão mergulhados em iniquidade, como nós vimos aqui. Então ele precisa do quê? Por que ele precisa do aconselhamento? Por que ele precisa da verdade? Para o ensino, para ensinar qual é o caminho. Eles precisam para a repreensão, né? A ideia aqui de, presta atenção no que você está fazendo. Para a correção, corrigir mesmo, e para eles aprenderem educados na justiça do Senhor. Por isso, é necessário, se faz necessário, o aconselhamento para todo homem, para todo ser. Também nós percebemos que a forma de como a igreja deve viver, ela precisa de orientação do Senhor, ela precisa de aconselhamento. Nós pegamos o exemplo da igreja primitiva, né? Que ela enfatizou o ministério da palavra de Deus. Daí você tem, por exemplo, Atos capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim do partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, e olha só agora, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Então, nós percebemos que na fundação aqui, a igreja primitiva, você tem a palavra de Deus, você tem o aconselhar do Senhor, e agora nós estamos falando de um grupo grande, para várias pessoas. É necessário, então, por que aconselhar? Porque todos precisam e devemos seguir o exemplo da igreja primitiva. Mas nós também temos um grupo pequeno. Atos capítulo 20, versículo 20, diz assim: e devo-la ensinar publicamente, e devo ensiná-la publicamente, também de casa em casa. O que Lucas está mostrando para nós aqui e explicando? Que você tem um grupo pequeno, um grupo menor, de casa em casa. Talvez não são tantas pessoas, mas temos aqui a exposição da palavra, da verdade de Deus. E aí você chega no individual, né? Atos 20, 31, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está mostrando aqui, né? Na verdade Lucas escreveu, mas ele está falando sobre Paulo. Então, você percebe que faz parte do cristão, para viver nesses dias, como nós vimos, de iniquidade, o direcionamento do Senhor, o aconselhar, o conhecer a sua vontade, conhecer a sua palavra. Hebreus 10 diz assim, Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, aqui, olha só, façamos admoestações. A igreja, ela é um centro de aconselhamento. A igreja é um local onde as pessoas podem buscar aconselhamento. É para isso que ela serve, né? Então, percebemos também, olhando o exemplo da igreja primitiva, que a igreja, a palavra de Deus, o ministrar a vontade de Deus, ela ocupava um espaço, um local central, né? A palavra do Senhor, ela era fundamental, essencial, né? E aí, eu posso até dizer que não usava-se de filosofias humanistas, né? Então, olha só, quando a gente vai lá para Atos 20, eu vou pegar só algumas partes, tá? Do capítulo 20. Nós percebemos a ênfase sobre a verdade bíblica. Olha lá, Atos 20, versículo 2. Fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Se você vai para o versículo 7 do capítulo 20, diz assim: e prolongou o discurso até meia-noite.
Versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. E aí, a gente vai chegar num ponto alto, né? Como se fosse num clímax de Atos 20, lá no versículo 32, que diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a palavra graça de Deus aqui é a ideia de que ela transforma, ela restaura, ela traz vida. Percebe, então, a necessidade de orientação do Senhor, de aconselhamento? Ele diz que a palavra ela tem o poder para edificar. E aqui edificar veja, edificar, vai construindo. Quem tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados, que nem a gente viu no texto, quem é que pode fazer isso? O Senhor. E a palavra então nos apresenta essa esperança no Senhor. É com a palavra, então, que nós podemos ter um norte, de ter esperança desse mundo, de saber como viver, como nós vimos, esse mundo em iniquidade, homens que pecaram desde lá de Adão. Então, por que aconselhar? Porque esse mundo necessita, e muito, da orientação do Senhor, ou seja, necessita muito da palavra de Deus. Espero que você tenha sido edificado com o que nós acabamos de apresentar, e se trouxe mais curiosidade, mais vontade de saber, lembre-se que nós pegamos apenas uma faceta aqui, nos procure o seminário, para que a gente possa auxiliá-lo e servi-lo no ensino da palavra. Então fiquem com Deus e até uma próxima. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 30 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.